Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre uma lei que tira o poder familiar para quem comete crimes como homicídio, feminicídio e violência doméstica. Também vamos falar sobre os tremores de terra que assustaram moradores de alguns bairros de Maceió e tentar entender o que pode ter causado isso. Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres que existe entre pais e filhos menores de 18 anos. A Lei 7.874 de 2017, aprovada recentemente, tira esse poder de quem cometer crimes como homicídio, feminicídio, lesões gravíssimas, abuso sexual contra os filhos, entre outros. Comigo aqui no estúdio, a advogada Anne Carolina, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Alagoas. Ela vai explicar melhor esse assunto. Essa lei está aprovada aonde? Então, ela está na tramitação final, na iminência de se converter em lei, agora na nossa Câmara Legislativa. E em breve passaremos a colher os frutos desse recente projeto de lei. E, sem dúvida, bastante oportuno, tendo em vista que estamos aí nesse mês de março, que é um mês tão emblemático no que se refere às lutas dos direitos das mulheres, sobretudo. Como é a tramitação? Depois de aprovada na Câmara, ela segue para onde? Senado? Para o Senado, exatamente, para que posteriormente seja convertida em lei. Aprovado no Senado, ela tem um tempo de regulamentação ou não? Sim, exatamente. E é muito importante se destacar que nesse projeto de lei, que se refere aí ao poder familiar, a gente vai acabar excluindo situações esdrúxulas que nós ainda vivenciamos. Imagine, e nós já tivemos um caso semelhante a esse, de uma avó que teve a sua filha assassinada e ter de disputar essa guarda, tendo em vista que ela, que assumia anteriormente, desses filhos, dessa filha assassinada com o agressor dessa filha. Então, antes da gente discutir, vamos dizer o que é a lei, o que é que ela diz, e o que é que ela bota um ponto final. Então, essa lei ela prevê a possibilidade da perda do poder familiar diante de casos em que ocorre o feminicídio, a exemplo desse que eu acabei de mencionar, assim como abusos sexuais, estupros, enfim, e lesões corporais severas, situações de violência que realmente tornam incompatível aquela convivência, aquele poder familiar, sobretudo desse agressor. O que é o poder familiar? É o poder, de forma bastante objetiva, que um ente, um genitor tem sobre o filho, sobre decidir os desígnios, o futuro dessa criança, desse menor. Então, a partir do momento em que há a perda do poder familiar, ele não pode mais interferir diretamente sobre o destino desse menor. E até muitas vezes, quando se trata aí de uma situação que o próprio contexto torna incoerente, de ter acesso a esse menor. Tem situações realmente em que essa convivência ela não é nem um pouco ou pacífica, nem saudável para o desenvolvimento desse menor. Imagine uma criança, um menor, ser obrigada a conviver com o algoz da sua própria genitora. Esse poder é transferido ou ele cessa? Ele, no caso, passa a ser regido por outra pessoa que possa assumir esse papel. Nesse caso que eu mencionei inicialmente, esse poder familiar passou a ser exercido por uma avó, pela mãe da vítima da violência letal. Ele pode ser transferido para alguém, por exemplo, que assumir a guarda, adotar? Sem dúvida, exatamente. Essa criança também pode ser encaminhada para adoção, mas a principal questão é que ela não vai poder mais ser exercida por aquele criminoso. Neste caso, lembrando também que o projeto de lei, apesar da gente se referir especificamente, principalmente às situações das mulheres, também pode ser utilizado em casos em que a mãe é agressora. Então, vamos dizer que uma mãe assassine aí o genitor de seus filhos. Nesse caso, também pode ser aplicada para a genitora. Então, ela não é exclusiva de um gênero. Mas não em todos os casos, né? Por exemplo, se for legítima defesa, se for justificado.
Exatamente. O juiz, ele vai, obviamente, avaliar o caso e ver se é o caso da aplicabilidade desse dispositivo, né? Vai considerar se o principal interesse que vai ser preservado nessa situação, isso é muito importante destacar, é o interesse do menor. E é óbvio, eu acho que é uma questão talvez unânime, de que uma convivência com o algoz, com a dimensão, com a gravidade do crime que nós estamos tratando, não é uma convivência minimamente saudável. Ela corrige, a lei deve corrigir, que ainda não está em vigor, um costume, né? Porque a gente conhece muitos casos em que aconteceu um infortúnio desse, e os filhos preferiram não ter mais relação, seja com o pai, com a avó, com a mãe, mas preferiram não ter convivência. Cada um foi viver a sua vida. Enfim, apesar de menores, ficaram com a avó, um tio, uma tia, e definiram por ali como costume, né? Como vontade própria, como desejo de sentimento. E a lei chega para resolver esse tipo de situação, porque depois tem uma linha sucessória, tem toda uma complicação, não é? Sem dúvida. Essa lei, ela realmente surge aí com o intuito de resolver esse grande conflito. Até porque hoje a lei ainda permite, né, as circunstâncias jurídicas, essa possibilidade dessa convivência com o estuprador. Imagine, essa criança conviver com alguém que cometeu um abuso contra ela. Então, ela surge realmente para corrigir uma grande incoerência que a lei permitia que ainda permanecesse. A lei aprovada e aplicada poderá corrigir diversos casos aí. Ultimamente, lá em São Paulo, um casal que maltratava os filhos recebeu a guarda de volta e terminou, mais uma vez, cometendo esse crime. Quer dizer, a reincidência, isso é tão comum, né, nas famílias, mais comum do que parece ser, né? Sem dúvida. É muito interessante nós, quando tratamos com o público, nas escolas, né, e algumas ações que nós fazemos, quando se fala, por exemplo, de vestimentas, quando vemos aí mulheres que são violentadas e as pessoas acabam tendo uma justificativa relacionada ao comportamento, à vestimenta, mas se a gente for pensar nos indicadores de estupro em relação às crianças, às pessoas ali numa situação de maior vulnerabilidade, isso por si só já afasta esse tipo de argumento de que a vítima pode de algum modo provocar, até porque de forma alguma a gente pode dizer que uma criança provocou uma situação absurda como essa. Então é muito importante a gente refletir e pensar nessas circunstâncias tão alarmantes de tantas crianças, de tantos jovens, de pessoas com deficiência, pessoas que estão aí numa vulnerabilidade extrema e que são vítimas de violência sexual. Ainda não há um estudo que determine essa situação, que pontue, por exemplo, uma pesquisa estatística de que isso foi cometido por isso, ou aquilo provocou, ou o programa na televisão, ou a música, as motivações, né? Por mais que se queira justificar, né, uma motivação, me parece mais um aspecto mais doentio, né? Exatamente. A gente percebe que o estupro, por exemplo, a violência sexual, já que estamos falando dela, está muito relacionada ao exercício de poder. E, sem dúvida, o exercício de poder pode ser muito exercido em circunstâncias de vulnerabilidade. Por isso, certamente, as crianças e também as mulheres, já que estamos num ambiente que ainda é machista e de relações de poder entre gêneros, são as maiores vítimas ainda desse tipo de violência. A autonomia, por exemplo, da mulher, na parte financeira, econômica, isso contribui ou não para essa estatística que aponta sociedade patriarcal, o exercício do poder sobre a família, provocando esse tipo de distúrbio? Sim. Com certeza, o machismo ele é um fator determinante nessas circunstâncias. Se você olha, por exemplo, para os fatores de vitimização dos homens, nós veremos que, na verdade, estão associados a exercícios de virilidade, masculinidade, violência urbana, acidente de trânsito. Quando você olha para as mulheres, para que vocês tenham uma ideia, a cada 10 mulheres que são assassinadas, 7 têm assassinatos relacionados a contextos de violência doméstica, de dominação, de violência sexual, de feminicídio, né? Já que temos aí esse dispositivo do feminicídio. Então, sabemos que ainda está associada essa dominação que ainda existe sobre os corpos femininos, de mulheres, por exemplo, que não têm autonomia de escolher o seu próprio destino, inclusive destino profissional, né? De pensar o que eu quero para a minha vida, eu quero estudar, quero trabalhar.
Nos centros de referência que nós temos aqui no nosso estado, por exemplo, temos muitos casos de mulheres que vivem em dependência econômica, portanto, é fundamental que o Estado também pense em alternativas para poder ajudar que essa mulher quebre esse ciclo, mas também temos que considerar aí também a questão psicológica, né? A dependência emocional de mulheres que acham que precisam manter um relacionamento a qualquer custo, que de certa forma também estão protegendo os seus filhos e por conta disso tem uma grande dificuldade de quebrar o que nós chamamos de ciclo da violência. E aceitam inclusive condições de relacionamento amorosos que lhe ferem, né? E aceitam que o marido tenha uma outra família ou uma outra namorada, uma outra convivência. Isso. Isso termina sendo doentio para todo mundo. Exatamente. Né? E é uma forma de, talvez, naturalizar essa violência. E quando naturaliza, às vezes até uma forma de diminuir esse sofrimento, de achar é assim mesmo, homem é assim mesmo. Mulher nasceu para carregar essa cruz. Muitas mulheres... Isso repercute também nos filhos, né? Nos filhos homens ou mulheres, isso. Né? Imagine uma criança que cresce e convive sendo uma testemunha de violência doméstica. Então, vai ser uma criança que no futuro talvez entenda que aquilo ali é o normal. Foi o tipo de relacionamento que ele presenciou. Então, é muito possível que aquele jovem, se for um menino, entenda que esse é o comportamento de homem. E da mesma forma, uma menina que cresce sendo testemunha desse crime, entenda que esse é o comportamento de uma mulher, de aceitar, de tolerar aqueles abusos frequentes. Para que vocês tenham uma ideia também, existem estudos com jovens que adentraram no mundo da criminalidade. Se você perguntar para eles se eles presenciaram na infância contextos de violência doméstica, a maciça maioria vai dizer que sim, que viram mães apanhando, irmãs, tias e por aí vai. Então, a gente também não pode desassociar a própria violência doméstica da violência urbana, porque também são jovens que vieram, muitas vezes, de lares adoecidos. Eu não sei se é o poder da observação, a estatística mudou, ou o noticiário deu mais espaço a essa situação. Aumentou a violência contra a mulher ou saiu da banalidade para a denúncia? Hoje temos mais denúncias, e mais denúncias, na verdade, significa que a violência está saindo da invisibilidade. Então, quando vemos os indicadores, a exemplo de Alagoas, onde entre 2016 e 2017 houve um aumento de quase 50% no número de denúncias, nós enxergamos isso como um fator positivo. É realmente a violência saindo ali da obscuridade, de pessoas cada vez mais entendendo que em violência, em briga de marido e mulher, deve se meter a colher, e que essas mulheres não podem se sentir constrangidas por serem vítimas. Então, isso é um indicador positivo. Qual é o indicador que nós temos que nos nortear para a gente ter um maior termômetro sobre essa situação? É o indicador do feminicídio. Então, em regra, esse indicador acaba sendo inversamente proporcional. Quanto mais denúncia, menos feminicídio, porque são mais mulheres buscando ajuda e, portanto, quebrando o ciclo da violência. Então, mais denúncias é um indicador positivo. Mais mortes, obviamente, é um indicador extremamente negativo. Conversamos com a doutora Anne Caroline, vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço profundamente por esta oportunidade e parabenizo também a iniciativa de trazer esse tema que para nós mulheres e homens também é tão importante. Obrigado. No próximo bloco vamos falar sobre os tremores de terra que aconteceram recentemente em Maceió. Muita gente ficou assustada, mas o que pode ter causado os abalos? A gente discute isso depois do intervalo. Até já.